Existe uma diferença importante entre fé e controle. Muitas pessoas têm usado a fé para controlar, né? E a fé verdadeira, ela aproxima, ela promove diálogo, ela escuta, né? E ela escuta com responsabilidade. O problema começa quando o nome de Deus passa a ser usado em vão para encerrar conversas, justificar decisões individuais, impedir questionamentos, silenciar as pessoas, controlar as massas, né? Causar ali algum tipo de opressão sobre o mais fraco, para se conseguir dele o que se espera. Então, quando alguém diz, foi Deus que me mostrou, Deus falou comigo, mas essa pessoa não aceita diálogo, prestação de conta ou participação dos outros, isso já deixa de ser fé e passa a ser apenas um poder simbólico. Porque Deus, ele não precisa ser usado como argumento de autoridade para calar as pessoas. Nas relações saudáveis, decisões importantes são construídas com transparência, humildade, responsabilidade humana, muitas vezes é no coletivo. Usar Deus para controlar pessoas não é espiritualidade, é pura manipulação travestida de fé. Fé que vem de Deus, ela gera luz, ela não gera medo, ela gera comunhão, não gera dependência, ela gera maturidade e não uma submissão cega. Veja que em Êxodo 27, a palavra diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Veja que aqui a palavra traduzida do hebraico, em vão, ela significa falsamente, de forma vazia, por engano, né, sem verdade ou um propósito legítimo. Né? Então, a gente não deve usar o nome do Senhor em vão, porque isso vai trazer sofrimento para aquele que usa. Né? Usar os termos Deus me mandou, Deus falou comigo, né, Deus tratou comigo, para fazer a sua vontade imperar sobre os outros, vai te trazer um grande problema. Veja lá em Jeremias 23, 25, 26, onde diz: tenho ouvido o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Aqui Deus, ele condena quem usa o seu nome para legitimar os seus desejos próprios. Outro texto que fala, usa o nome de Deus para controlar pessoas, está em Deuteronômio 18, 20. Né? O profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, esse profeta morrerá. Então, o ponto não é apenas um erro, mas presunção espiritual, né? Falar como autoridade divina sem autorização. Temos também aqui o uso de Deus para encerrar diálogos e questionamentos, está em Provérbios 36. Não acrescentes as suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, quando alguém diz, Deus disse, para impedir qualquer questionamento, está acrescentando palavras a Deus. E o que acontece? Deus não tem, né, por inocente as pessoas que fazem isso. Deus, ele não inocenta esse comportamento. Você olhar lá em Êxodo 27, vai falar exatamente isso, né, de prestação de contas, de juízo moral e espiritual, de perda da autoridade legítima diante de Deus. O que é um engano da pessoa, né? Em Jeremias 17:9 fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então, aquele que está usando o nome de Deus para validar o seu próprio ego, ele acaba enganando a si mesmo, né? E acreditando que ele está certo. Né? Ele também produz frutos ruins. Quem usa o nome de Deus, ele gera medo, ele gera silenciamento, ele gera dependência, controle. Ele não permite que as pessoas amadureçam, né? Que se tornem maduras, porque ele centraliza. Né? E isso com certeza não procede de Deus. Jesus, ele foi especialmente duro com todos aqueles que usavam o nome de Deus para oprimir. Mateus 23, 4 fala: atam fardos pesados e difíceis de suportar e os colocam sobre os ombros dos homens. Assim também, em Mateus 23, 27 fala assim: sois semelhantes a sepulcros caiados. Esses que praticam, então, né, a dominação usando o nome de Deus. E, finalizando, né, gente, um princípio-chave do Novo Testamento está em 2 Coríntios 3,17, onde fala assim, que aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
E quem usa o nome de Deus, ele retira a liberdade, ele elimina o diálogo, ele centraliza poder. Essa não é uma obra do Espírito Santo, com certeza. Então, pensem, reflitam, e se você conhece alguém assim, cuidado, cuidado. Você pode estar diante aí de uma pessoa controladora, manipuladora. Né? Então é muito importante que a gente conheça a palavra de Deus, que a gente tenha um relacionamento com Deus, para a gente entender que Deus é para todos. Deus fala com todos, Deus salva a todos. O Espírito Santo está sobre todos aqueles que aceitam e recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pense sobre isso.